Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando agora com as últimas notícias do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Olha só, amanhã tem Flamengo e Bahia, Felipe Luiz fechou a preparação, vou trazer aqui para você o provável time que Felipe Luiz deve levar a campo. Do lado do Bahia tem desfalques aí de peso, né? São 14 jogadores fora. O Flamengo tem nada a ver com isso. O Flamengo tem que fazer a parte dele, garantir esses 3 pontos, hein, Mengão queridão? Não pode vacilar. O Bahia, inclusive, amanhã pode bater aí, né, um recorde de público lá na Arena Fonte Nova. E com isso, né, conta com a força da massa rubro-negra. Eu vou falar sobre isso com vocês, falar também sobre reunião que foi convocada pelo Flamengo no Conselho Deliberativo, vai esclarecer os fatos envolvendo a Libra. E por se falar na Libra, a Libra emitiu uma nota aí que para mim não faz sentido nenhum sobre o que a Libra fala ali, sobre 212 milhões de donos do futebol brasileiro, não só um, mas só que esses 212 milhões aí, a maior parte são todos do Flamengo. É inacreditável, né? Nem nisso eles pensam. E a tia Lélia Pereira, que tá chutando o pau da barraca, arrancando o cabelo pelos dentes, por que não apresenta junto com a Libra os documentos assinados pelo Rodolfo Landim? E sobre essa polêmica envolvendo o futebol argentino, hein? Estudiantes, hein? Olha só, em caso de antidoping, por que a Conmebol ainda não se pronunciou, né? A taca da Conmebol, a bronca da Conmebol é só com os brasileiros, gente. Eu vou falar sobre isso, trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas já convido você que ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí, vamos começar falando sobre esse jogo. Olha só, o Bahia, amanhã ele pode bater aí um recorde de público em 2025. Esse recorde público em 2025 do Bahia batendo amanhã tem uma força máxima em relação aos torcedores do Flamengo, porque os torcedores rubro-negros estão comprando ingressos em todos os setores do estádio da Fonte Nova. Amanhã às 18 horas e 30 minutos a bola começa a rolar, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que hoje, né, acontece alguns jogos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Os jogos que acontecem hoje da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro: Internacional e Botafogo, Fluminense e Atlético Mineiro. Esses jogos acontecem às 18h30, também Bragantino e Grêmio. Já às 21 horas, Corinthians e Mirassol. Tá aí 4 jogos que acontecem hoje pelo Brasileirão. Amanhã o Palmeiras joga antes do Flamengo, hein? O jogo do Palmeiras amanhã é 4 horas da tarde, Palmeiras e São Paulo. Então o Flamengo não pode vacilar, o Mengão queridão tem que seguir firme, forte na busca por esses 3 pontos. Falando nisso, o Flamengo venceu os últimos 10 jogos contra o Bahia no Campeonato Brasileiro. Caso vença amanhã, vai se tornar de forma isolada a maior sequência de vitórias de um time contra o outro na história do Brasileirão. Atualmente está empatado com uma sequência do Cruzeiro em cima do Goiás, que também teve uma sequência de 10 jogos entre 2009 e 2019. Hoje o Flamengo fecha 10 jogos, 10 vitórias pelo Brasileirão diante do Bahia. E se vencer amanhã, chega a 11ª vitória e se tornando aí realmente uma sequência isolada. E amanhã o Flamengo precisa muito dessa vitória. O Bahia, do lado do Bahia, o Bahia tem 14 desfalques para o jogo contra o Flamengo. Isso aí, para mim, não tem, pode dizer assim, né? Com todo respeito, o Bahia. Sabemos que o Rogério Ceni vai colocar 11 jogadores de linha. Então vai ser 11 contra 11. 11 contra 11. O foco do Flamengo, a obrigação do Flamengo, independentemente com desfalques ou sem desfalques do time adversário, o foco do Flamengo é conquistar esses 3 pontos, porque se vacilar, se o Palmeiras vence e amanhã o Flamengo perde, o Palmeiras assume a liderança do Brasileirão pelo critério de vitórias. O ponto chega ao mesmo, 55, o que o Flamengo tem hoje, 55, e o Palmeiras tem 52. Se o Flamengo perde e o Palmeiras vence, o Palmeiras vai a 55 também, só que com uma vitória a mais, nesse caso assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. O técnico Felipe Luiz fechou a preparação hoje, neste sabadão, na manhã desse sábado, né, com foco total nesse jogo contra o Bahia. E um provável time que o Felipe Luiz deve levar a campo, com o goleiro Rossi, Varela,
Danilo e Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Saul e Jorginho, Arrascaeta, Gonzalo Plata, Samuelino e Pedro. Esse é um provável time que Felipe Luiz deve realmente aí, né? Tem muita coisa para acontecer até o horário de jogo amanhã, muita coisa vai acontecer. A bola começa a rolar às 18h30, horário de Brasília, neste domingão. Então vamos que vamos aí em busca dessa vitória para o mais querido Brasil. O que você acha sobre essa provável escalação do Flamengo, esse provável time? Realmente é um time ideal, bacana para o Mengão queridão entrar em campo e garantir esses 3 pontos amanhã. Vale ressaltar que Alexandro e Léo Pereira estão suspensos pelo 3º cartão amarelo, e o Érico Pulgar, né, segue ainda aí também na sua preparação física. Com isso, Matias Vinha deve ganhar a oportunidade novamente com o técnico Felipe Luiz e voltar a ser relacionado. Mas a tendência é que Ayrton Lucas seja titular para essa partida, beleza? Bom, daqui para lá tem muita coisa para acontecer. Eu vou estar atualizando vocês por aqui, mas fica conectado juntinho com a gente. Vamos falar agora sobre essa reunião que o Flamengo convocou, a reunião do Conselho Deliberativo para a próxima terça-feira, para tratar sobre o assunto Libra, que vem gerando debate interno no clube. O intuito do encontro é esclarecer dúvidas, compartilhar informações e alinhar os próximos passos relacionados ao acordo com a Liga do Futebol Brasileiro, que é a Libra. O Flamengo, na terça-feira, acontece essa reunião. A Libra emitiu uma nota ontem, né, após o posicionamento do Flamengo sobre a polêmica da divisão de receitas, e subiu, posso dizer assim, o tom e afirmou que as alegações do Flamengo são falsas, e no fim da nota ela afirma que o futebol brasileiro tem 212 milhões de donos e não apenas um. Ou seja, não é o Flamengo que é o dono do futebol brasileiro. A Libra soltando essa nota e tem 212 milhões de donos. Só que ela deixou uma coisa, né, de lado, esqueceu, se fez que não entende isso, que o futebol brasileiro, com esses 212 milhões de donos, 25% são rubro-negros. Ou seja, mais de 50 milhões de donos são todos rubro-negros. Então, se a gente pega a audiência do futebol brasileiro e divide em 4 partes, nesses 212 milhões, mais de 50 milhões são só do Flamengo, e o restante para todas as outras equipes. Então, na minha opinião, não faz sentido nenhum essa nota da Libra aí. Elas não entendem, na verdade eles não entendem, né? Agora outra coisa, porque esse chororô, esse arranca-arranca, esse bicuaria toda aí da titia Leila do Palmeiras junto com a Libra? Porque já tem uma semana isso acontecendo. E por que até agora o Palmeiras junto com a Libra não apresentaram os documentos assinados pelo presidente Rodolfo, pelo ex-presidente, perdão, Rodolfo Landim? Por quê? Né? Porque eles não apresentaram até agora. Bom, tem muita coisa. Essa titia Leila aí não tem nada de santa, gente. Não tem nada de santa, tá? Mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Vamos falar sobre essa polêmica, esse absurdo, né? Essa bomba que estourou ontem, envolvendo escândalo de doping na Libertadores, no jogo Estudiantes e Flamengo, mas a situação envolvendo o lado da equipe argentina. Ontem foi trazida a informação, segundo o jornal argentino, o El Dia, que a ONG Esporte Sem Drogas, através de Aldo Sérgio Perodi, apresentou uma denúncia de doping coletivo na partida Estudiantes de Flamengo pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. A denúncia seria por uma possível violação da lei do número 26.912, que regula o controle antidopagem no esporte argentino. De acordo com o relato de Aldo, não foram realizados testes configurando-se doping coletivo e violação à legislação vigente. O denunciante coloca o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, e o presidente da Federação Argentina, Cláudio Chique Tapia,
E o ministro de Turismo, Ambiente e Esporte do país, Daniel Scioli, como responsável para o cumprimento da lei número 26.912. E o que acontece? Porque eu volto a falar sobre isso. Porque até agora a senhora Conmebol ainda não se posicionou. A Conmebol não se posicionou, né? Agora, se fosse um brasileiro, eles estariam aí já fazendo de tudo para excluir para sempre que um brasileiro aí da competição, né, da Conmebol. Essa é a realidade. E outra coisa, né? Outra coisa, a denúncia também é para o próprio presidente da Conmebol. Então até agora não se posicionaram. Pô, só tem bronca com os brasileiros. Essa é a realidade, gente. Mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre essa situação. Bom, vamos seguir focado com tudo. Amanhã tem Mengão Queridão. Colocar o coração na ponta da chuteira e vamos que vamos em busca dessa vitória, nação. Tamo junto, forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.